Meus irmãos, olha o absurdo que o Pablo Marçal falou nesse vídeo. Acompanhe até o final. Com todo respeito, a Bíblia não fala que homossexual vai pro inferno. Não fala. Isso é religioso. Mas a Bíblia é categórica nisso e você pode fazer o que você quiser com essa informação. Existe a salvação, existe o reino. Tem 3 tipos de pessoas. E como você está falando aqui na minha frente, o carinho e o respeito que eu tenho por você, eu não posso deixar de te falar sendo conhecedor da palavra. Não falo por religião, tá bom? Não salvo é alguém que não tem a compreensão da obra da cruz. O salvo é aquele que acessou o sangue. Ele tem a salvação e acabou, independente do que acontecer. Agora os reinantes tem a ver com o reino descendo aqui na terra e um governo. A Bíblia é clara com isso. Tem gente que vai querer na próxima geração adulterar a Bíblia, mudar a Bíblia para que se adapte às pessoas. Eu acredito muito na sinceridade do seu coração, mas uma coisa é nítida: não é só homossexualidade, é adultério, é gente que fornica. Tem uma série de coisas em Apocalipse que diz que quem pratica e vive nessa prática não vai. Eu não quero te confrontar, eu quero, como amigo, te explicar isso. Não vai entrar no reino. O reino dos céus é uma coisa, a salvação é outra. Para todo mundo que está assistindo, a maioria da terra é não salva. Porque lá em Romanos está escrito isso: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todo mundo, eu, você, o Carlinhos, todo mundo. Eu quero a salvação, desvio da nossa alma do inferno. A salvação não é para o nosso corpo e não é para o nosso espírito, é para a nossa alma. Meus amados irmãos, existem alguns vídeos do Pablo Marçal que eu até assisto, quando ele está falando sobre finanças, sobre investimento, só que ele agora está falando de Bíblia, algo que ele não tem conhecimento. Podemos observar que em Romanos capítulo 8, versículo 5 diz: porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quem são os que são guiados pelo Espírito? Aqueles que fazem a vontade de Deus, não a nossa vontade pecaminosa, carnal, que está voltada para o mal. E ele diz que a Bíblia não fala que os homossexuais vão para o inferno. Ainda diz que isso é coisa de religioso. Só que a Bíblia ela é muito clara quando fala sobre essa questão da homossexualidade. Vou estar deixando aqui alguns versículos para que você possa observar o que a Bíblia fala sobre isso. Porque Deus, ele ama o homossexual, só que Deus abomina a prática da homossexualidade. Deus, igualmente, Deus ama o pecador, só que Deus abomina a prática do pecado. É o pecado que vai nos deixar fora do céu. Ele diz que existe a salvação e existe o reino. Ele diz que os não salvos são aqueles que não compreenderam a obra da cruz. E os salvos são os que alcançou o sangue. Independente do que aconteça, ele é salvo. Ou seja, ele está dizendo que existe aqueles que compreendeu a obra redentora, que realmente a gente é salvo por Cristo. E independente do que acontecer, ele está salvo. Isso é equívoco, isso não é heresia, isso não tem fundamentos bíblicos. Nós sabemos que a obra redentora é só através de Jesus Cristo. Eu sou salvo, só que agora eu tenho que ter obra, só que agora eu tenho que ter renúncia, só que agora eu tenho que estar adequado aos padrões da Bíblia Sagrada, renunciando à minha própria natureza pecaminosa para ter uma vida de santidade. Temos que manter fiel para não sermos condenados com o mundo. Eu estou deixando também aqui alguns versículos para que vocês possam observar e tirar suas conclusões sobre isso. Ele também diz que a próxima geração de pessoas que vão querer mudar a Bíblia. Só que na verdade ele mesmo está acabando de fazer isso, tentando mudar a Bíblia com suas palavras, com seus argumentos, seus fundamentos bíblicos. Hoje nós podemos observar tantos que tentam adulterar a Bíblia para o seu bem-prazer. Nós não podemos adequar a Bíblia ao nosso prazer, à nossa forma de viver. Nós que temos que olhar para a Bíblia e buscar o padrão do que ela está nos ensinando. Abandonar o pecado para fazer a vontade de Deus. Realmente, nós estamos no fim do mundo. Né? Como é que uma pessoa tenta... E fala com tanta convicção que parece, né? Eu fico observando que às vezes os seguidores deles podem até acreditar nessa barbaridade que ele está falando nesse vídeo. Aí chega uma parte mais absurda da fala dele, que é meia verdade. Ele diz que não é somente os homossexuais que não vão entrar no céu, mas também os adúlteros, os fornicadores. Até aí tá certo, a gente sabe muito bem. Só que aí vem a parte que ele
tenta mudar alguma coisa aí nas suas palavras. Ele diz que esse pessoa não entra no reino dos céus, porém pode ter a salvação da alma. Ou seja, ele está no seu pensamento criando dois céus, né? Uns que vão para o reino dos céus e uns vão ter a salvação. Então isso aí é um ensinamento da integrácia, onde acha que todos vão ser salvos. Isso é um ensinamento, uma heresia das grandes. A gente sabe muito bem que no final dos tempos ia levantar muitas pessoas que falam isso e outras pessoas que ainda acreditam nessas falácias sem fundamentos bíblicos, sem conhecimento. A Bíblia nunca diz que existe um céu para cada pessoa, é uma separação, né? Existe a salvação para aqueles, existe a condenação para aqueles. A gente sabe muito bem que qualquer tipo de pecado leva a condenação. Ponto final, é o que a Bíblia nos ensina. Só que agora está dizendo, não, existe aqueles que vão ser salvos, né, que vão ter a salvação da sua alma, e existe os que vão entrar no reino dos céus. Irmãos, isso é uma barbaridade, uma grande heresia, porque a Bíblia em nenhum momento ensina esse tipo de coisa. A gente sabe muito bem, os que vão ser salvos vão entrar no reino dos céus. Só que o pecado, não existe essa salvação da alma, onde uns vão entrar, né? Por quê? Porque agora creem em Jesus, só que agora Jesus vai dar uma salvação para ele, mesmo que eles estão praticando aquele tipo de pecado. Isso não existe, irmãos. Isso é uma heresia sem fundamentos bíblicos. Então, irmãos, a Bíblia fala, né? O pecado do adultério, da mentira, da prática da homossexualidade, feitiçaria, idolatria e tantas outras práticas, a Bíblia condena. E não entra no céu se você estiver praticando essa prática. Tem que abandonar a prática. É isso aí que nos faz separação entre nós e Deus. Temos que tomar cuidado, irmãos, com esse tipo de seguidores das redes sociais, que muitos seguem, né? E às vezes fica observando ali a sua fala, acreditando ali no que ele está falando. Só que são pessoas que não têm base bíblica, pessoas que não têm conhecimento. Nós temos muitos homens de Deus nas redes sociais, né, que eu poderia indicar para você aqui, o Juliano Fraga. Temos aqui tantos homens de Deus, Ciro Sanches, Osiel Gomes, muitos homens de Deus que a gente pode acompanhar. Se a gente quer aprender Bíblia, a gente tem que buscar esses homens de Deus, porque eles sim têm uma base teológica para estar nos ensinando mediante a palavra de Deus. Não esses influenciadores aí que acham que entende de tudo e pode falar de tudo. Então, que nós possamos refletir sobre isso.